Bom dia, pessoal. Eu sou a Adriana Riso. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, com um tema que me agrada muito e me dá muito prazer de dividir e compartilhar algumas experiências com vocês. É um tema crítico, porém traz muita sustentabilidade para as organizações hoje, de saúde também, né? Não só de saúde, mas todas as organizações. Eu sou Head de Operações e Delivery da Icântica Learning Lab. Tive experiências em outras empresas. Eu vim da Bayer, onde passei quase 14 anos lá na Bayer, dentro da área de negócios, e tive a honra de liderar o pilar de diversidade, equidade e inclusão para gerações. Então, tive uma experiência muito bacana lá dentro da Bayer com relação a esse tema que a gente vai discutir hoje, né? Que é o pilar de gerações, né? Como a gente convive hoje com diversas gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que a minha experiência ela é fundada em dois pilares fundamentais, assim. Primeiro, minha trajetória, né, onde eu aprendi muito, que eu acho que no dia a dia a gente aprende muito, aprende mais até do que na teoria. Acho que a prática nos traz muito isso, né? E ter liderado esse pilar, ele traz também muito um olhar para a experiência do employer experience mesmo. Então, a experiência da pessoa com que você está trabalhando, né? A gente entende que o colaborador, ele é uma essência do nosso cliente, né? Ele é assim como o mercado, ele exige uma personalização, ele exige que a gente olhe para o indivíduo, e hoje a gente convive num ambiente de trabalho, em qualquer empresa, onde a gente está convivendo com 5 gerações ao mesmo tempo, e cada uma tem o melhor a doar, tem o melhor de si, tem o melhor, tem gente com mais experiência, tem gente com mais inovação, e a gente precisa saber conviver, né, dentro desse ambiente de multigerações, e o que a gente pode tirar do melhor de cada uma dessas gerações, né, porque tem sim, dentro dessas diversas gerações que vão desde baby boomers até a geração alfa, hoje a gente já está falando, né, então a gente vai geração baby boomer, geração X, millennials, geração Z, geração alfa, que estão começando já a viver dentro de um mesmo ambiente de trabalho. E nessas situações, a gente precisa entender as características de cada geração e saber tirar o melhor de cada uma dessas gerações, né? Então, acho que é uma conversa muito rica aqui, uma troca de experiências com profissionais que vem vivenciando isso, e todos nós estamos vivenciando, e que vai tirar, acho que, muitos insights, muitas ideias e muitas reflexões de como a gente pode melhor conviver nesses ambientes de trabalho, né? Então, eu tenho aqui alguns colegas muito experientes no tema que vão compartilhar suas ideias e suas experiências, que é o Leandro Ortigosa, que é o superintendente de Pessoas e Cultura do Real Hospital Português. Ele vai trazer um olhar estratégico sobre a transformação e cultura organizacional e marca empregadora. Então, eu vou passar aqui a palavra para ele, e depois a gente volta para compartilhar aqui ideias e perguntas, caso vocês tenham. Obrigada, Leandro. A palavra é toda sua. Obrigado você, Adriana, pela introdução. Imagina. Também gostaria de dar as boas-vindas aí para todas e todos aí que estão nos assistindo. É um tema super relevante. Acredito que nós teremos mais perguntas do que respostas, né? Mas o processo de aprendizagem, ele é assim mesmo. Bom, como comentado, né? Eu tenho essa vivência atualmente, né? Do lado do balcão ali do RH, já fui da área de negócios também, então já acompanhei essa discussão de vários ângulos, né? E ela é uma discussão muito contemporânea, né? E o que eu venho aprendendo, né? Que no fundo, né? A gente tá discutindo muito cultura organizacional, né? Nós sempre tivemos, né? Várias gerações convivendo no mesmo ambiente, e agora nós temos um contexto que é muito difícil falar sobre esse tema e desassociá-lo do contexto de transformação
social, né, que ela é muito oriunda também do contexto de transformação digital que está acontecendo de forma mais intensa nos últimos anos e que isso será muito acelerado daqui para frente também. Isso gera muita ansiedade, né? Isso torna essa questão das diferenças geracionais ainda mais perceptíveis a olho nu, né? Então, eu falo pelo meu contexto profissional e também pelo meu contexto pessoal, né? Eu sou casado com a Patrícia, eu tenho 52, ela tem 47. Temos 3 filhos, né? 3 meninos, um de 18, um de 16 e um de 8 anos, né? Então, já convivo com diferentes gerações da minha própria casa, né? E quando a gente traz para o contexto profissional, é ainda mais desafiador. E por que eu digo isso? Né? Quando a gente entra nessa questão da quarta revolução industrial, né? Eu costumo dizer, né? Eu sou de uma... Nós, né? Todos nós aqui, nós somos uma geração que seremos um dia, né? Estudados nos livros ou nos e-books de história, né? E talvez para nós fique menos perceptível, porque a gente está vivendo, né, essa jornada, né? Depois que ela acontecer, talvez fique mais claro entender, estudando todo o contexto, né? E tem uma ruptura muito grande, porque nós temos pessoas que viveram o contexto analógico. No meu caso, por exemplo, né? Eu sou a última geração que viveu o mundo offline e agora está vivendo o mundo digital também, né? Isso pode ser um diferencial competitivo, né? Falando aí de pessoas mais experientes, só que a experiência, né? Quando você não busca atualização, a experiência ela vira apenas nostalgia, né? Então é muito importante a gente estar sempre se atualizando, por isso que esses encontros aqui, também esses encontros da ANAP, para a gente parar, refletir, conversar sobre esses temas, eles são tão relevantes, né? Para esse contexto que a gente está vivendo. Então, eu entendo assim que o grande desafio no momento, né, se a gente fosse qual a competência mais importante para a gente trabalhar nesse momento, né? Eu entendo que a abertura à mudança, quando a gente conversa com as pessoas envolvidas em tecnologia, a gente fica muito claro assim que a tecnologia é a menor barreira, a maior barreira é a abertura à mudança mesmo, como que a gente se adapta, né? Adaptabilidade também é uma competência super importante, né? E por esse motivo, eu entendo que é muito importante as organizações elas prestarem atenção e trabalharem um aspecto que muitas vezes ele é subestimado, que é a cultura organizacional. Por quê? Quando a gente fala de trabalhar com várias gerações, tudo misturado ao mesmo tempo, essa organização ela precisa ter uma cultura inclusiva, né? Não só com jovens, mas também com os veteranos, né? Com todas as pessoas, né? E a gente fala de todos os recortes, né? Mas como aqui a gente está dando uma ênfase à questão geracional, é muito importante essa organização ela ter uma cultura inclusiva. Isso não acontece de uma forma espontânea. É necessário. Algumas organizações elas já nascem assim, mas como nós estamos falando aqui quando a gente fala assim dos hospitais da ANAP, a maioria das organizações elas têm um bom tempo de existência, né? Então, o Real Hospital Português nós temos 170 anos, né, de existência. Então, mesmo que não fosse tanto tempo, né, a maioria das nossas organizações elas foram concebidas num contexto de sociedade, num paradigma de sociedade que não existe mais, né? Então, a cultura ela foi moldada num contexto que esse contexto ele não faz tanto sentido nos dias de hoje. Então, por isso que é importante, trazendo a experiência aqui do Real Hospital Português, a gente, nesse momento, a gente está agora fazendo o kick-off, projeto de evolução cultural, porque é muito importante, a gente nem usa o tema transformação digital, por quê? Transformação cultural, por quê? Existem muitos atributos do passado que eles precisam, por vezes, serem até resgatados, ressignificados, e fazem muito sentido para os dias atuais. Porém, existem muitas questões, né, que atrapalham a entrega da estratégia da companhia, que acaba sendo uma barreira mesmo de entrada para
novos modelos mentais, né? Que aí a gente pode também incluir ou não a questão das novas gerações ou de outras gerações. Por isso que eu defendo muito a questão de fazer um diagnóstico da cultura organizacional da sua empresa. Todos nós, né, conseguimos descrever como que é a cultura da nossa organização, mas essa descrição ela é muito baseada em crenças. Normalmente não se faz um diagnóstico qualitativo, quantitativo, para entender exatamente como que a empresa ela é de verdade pela perspectiva de todo mundo que trabalha nela, né? Então, essa questão de não fazer esse trabalho, a gente acaba não identificando nem as subculturas. Há muita confusão hoje, até mesmo dentro dos RHs, né? Se confunde muito cultura organizacional com clima organizacional, com valores, que são coisas diferentes, são coisas apartadas. E, voltando, né? A questão de ser uma organização inclusiva, ela é fundamental para esse tema que a gente está tratando agora, né? Eu deixo uma pergunta para todos nós, né? Se nós temos uma nova geração inteira, praticamente, questionando o modelo de trabalho atual, será que o problema é a geração ou é o modelo atual? Né? Será que não tem muita coisa para ser ressignificada? Existem muitos estereótipos quando nós falamos das gerações, né? Primeiro porque não necessariamente pessoas que têm ali a mesma idade, elas são iguais, pensam iguais e têm a mesma visão de mundo. Mas, na média, né, assim, a gente consegue entender que existe ali um padrão, né, de comportamento e principalmente de expectativas, né? Mas não necessariamente todos pensam da mesma forma, né? E um estereótipo que a minha geração acaba, a geração X, né? Que teve uma jornada profissional num contexto totalmente diferente, hierarquizado, as etapas, né? As jornadas eram longas, né? Para você chegar ali no próximo step, né? Então a gente acha, por exemplo, que a nova geração eles são muito ansiosos, que eles querem chega hoje, já quer ser promovido amanhã, que há muita ansiedade nesse aspecto, né? E também que eles não querem, e que a nova geração quer trabalhar menos, né? Eu não acredito que a nova geração queira trabalhar menos. Eu entendo que eles queiram viver melhor, que é diferente, né? E talvez esse seja um dos pontos que eles estão tentando tanto ensinar para a gente reluta tanto em aprender. E aqui, para finalizar a minha fala inicial, né? Qual que é o papel do líder nesse contexto, né? O líder, ele é fundamental, porque ele sempre será um grande agente de mudança e cultura, uma das formas mais potentes de mudar uma cultura é por meio do exemplo, né? E o líder é sempre aquela entidade que ela é observada, né, admirada e por vezes copiada, né? Então a liderança ela pode influenciar muito para o bem ou para o mal nesse aspecto de abertura, de adaptabilidade e de inclusão, né, de ser uma empresa mais inclusiva. E o RH também, né, que eu faço uma crítica, né, para a minha área de atuação, né, que é o RH, talvez ele precise se apropriar mais desses temas, né, de ser o grande guardião desse tema, influenciar as organizações. Eu vejo que atualmente, né, todos nós, né, estudamos muito a questão de gestão e liderança, e a gente foi ficando muito bom em gestão e ficando muito distante da liderança. E dentro do RH isso aconteceu também, né? Eu não prego uma visão romântica, mas eu também percebo um movimento assim das áreas de pessoas muito voltadas exclusivamente a resultados, a custo unitário de pessoal, a custo de benefícios, produtividade, e tudo isso é muito relevante. As empresas precisam de resultado para serem economicamente sustentáveis, está tudo certo. Mas nós não podemos nos tornar o controller da organização, né? O head de RH, ele tem que usar bastante o Excel, mas ele não pode esquecer do PowerPoint. É muito necessário que nós, né, enquanto RHs, inclusive nessa pauta que nós estamos discutindo agora, que tenhamos uma abordagem mais desenvolvimentista, né, e menos resultadistas, né,
porque é um debate muito amplo, é um debate escorregadio, né, onde a gente, como eu falei no início, né, nós temos muitas perguntas, poucas respostas, e talvez a gente tenha que olhar para os problemas atuais, que são muitos, os desafios. Se discute muito, né, quando nós estamos em grandes congressos de pessoas, de RH, né, há uma grande discussão por conta da transformação digital, da IA e tudo mais, né, em relação ao futuro do mercado de trabalho, né? Inclusive, a substituição da mão de obra, há uma grande preocupação com o futuro do trabalho. Eu acho que a gente tem uma grande demanda para discutir, que é o hoje, né? Então, é importante olhar para o futuro do trabalho, mas o presente do trabalho, ele está aqui também, trazendo muitos desafios, muitas questões emocionais, psicoemocionais, a gente tem já temos muitos desafios, né? E um dos propósitos do encontro de hoje é também falar sobre isso. Para não me estender mais e para a gente ter oportunidade de ter trocas, né, de perguntas, né, já estimulo muitos de vocês aí, os participantes aí, quem estiver assistindo, que vão aí enviando as perguntas para nós, né, as contribuições também, pontos de vista, para a gente ir aqui debatendo. Mas para não me estender, eu vou passar a palavra aqui para o Renato, né, que tem um viés muito interessante em relação a esse tema e vai contribuir aqui com a gente daqui para frente. Bem-vindo aí, Renato. Bom dia, gente. Queria agradecer aqui a ANAP, Leandro, aí pela tua fala também. Acho que contextualiza de um jeito muito bacana. Eu vou, na verdade, a gente sempre começa uma apresentação pelo conflito de interesse. Então, eu vou declarar o meu primeiro conflito de interesse, que é ter 48 anos. É muito estranho essa questão, quando a gente discute, por exemplo, essa questão de multigeração, né? E ao discutir multigeração, você tem que discutir desde a geração ali dos baby boomers até a geração Z e, eventualmente, a alfa chegando aí ao mercado. Mas ver essas transições, né, para mim é a primeira vez, né? Até pouco tempo atrás, eu era a geração X que de vez em quando falavam que era descomprometida, que não fixava em emprego nenhum, e essa experiência de enxergar um pouco essa dinâmica é uma coisa muito curiosa de se viver profissionalmente. Eu, particularmente, estou achando um aprendizado, um período de aprendizado muito grande. Se a gente for olhar um pouquinho a questão das transições de geração, né, sempre tem aquela frase que as pessoas até repetem, né? Essa juventude está perdida. A primeira vez que essa frase foi dita foi no século 8 a.C., numa poesia do Hesíodo. Então, você vê que a questão não é uma questão hoje. Essa questão da transição que a sociedade faz, não só no modo de trabalho, mas no modo de vida, nos valores, na forma de trabalhar, essa questão multigeracional sempre teve presente na humanidade. Isso não é uma novidade moderna, e eu diria que é talvez uma das coisas mais constantes que a gente vê ao longo da história, né? Você vê isso acontecendo na literatura, você vê isso acontecendo no nosso ambiente de trabalho, às vezes dentro da nossa família, enfim. E o ponto que, olhando aqui um pouco o sistema hospitalar, o sistema de saúde, a gente vai olhar um pouco os nossos serviços de saúde muito dentro de valores que foram construídos para um determinado momento do tempo. Então, se a gente olhar, por exemplo, o funcionamento de um hospital, ele tem uma lógica muito disciplinada, muito metódica. 7 horas da manhã se troca o plantão, 7 horas da noite vem a outra turma, enquanto um não chega, o outro não sai. A cadeia de medicamentos, você vai para a UTI, tem que ter duplo cheque, você tem um dress code para tentar para tentar dar um padrão de atendimento.
você trabalha num ambiente muito sensível, onde variações podem, inclusive, ser arriscadas, e em cima disso, aí falando um pouco mais da cultura médica, a gente vem de uma cultura profundamente hierárquica, né? Na parte médica, é só a gente olhar um pouco como que é a carreira de um jovem, por exemplo, que vai fazer uma especialidade, uma urologia, por exemplo, ele tem todo o processo da residência, toda a cultura ainda presente, melhorou muito, de o R3, o R2, o R1 estão numa pirâmide, depois ele ingressa numa equipe, até ele fazer uma carreira, vai um tempo, acaba trabalhando para um titular, muitas vezes a própria titularidade dele não é reconhecida dentro do hospital onde ele trabalha, né? Ele traz um paciente, mas fica em nome do titular do grupo, e essa cultura um pouco de para crescer tem que sofrer, no pain, no gain, moldou o nosso serviço, né? Quer dizer, eu ouço muito dos colegas da minha idade e da geração anterior falando, olha, antes eu ficava no hospital 48 horas, não tinha tempo, podiam me chamar, e eu sou melhor médico por causa disso. Então, é inevitável que uma instituição, que as instituições que se moldaram sobre esses valores vão encontrar na nova geração valores diferentes e valores que vão questionar o cerne do nosso funcionamento. Não é nova essa ideia, e eu acho que até, se a gente comparar um pouco com a evolução natural, né, você precisa de seleção e variação. Essa injeção de variação de valores que a juventude faz é essencial para que o sistema se desenvolva. E a gente tem que fazer um esforço de entender que entre várias gerações você vai ter valores diferentes e doenças diferentes. E aí cabe ao processo de crescimento de uma instituição saber absorver isso e se remodelar. Eu tinha um ex-chefe que uma vez me falou uma frase que me marcou demais. Ele falou assim, olha, gestão em serviço de saúde é uma síntese entre ruptura e continuidade. O gestor que vai totalmente para a ruptura, ele pega o sistema, se desloca disso, não consegue fazer vínculo com as pessoas, e aquela transformação que é esperada de uma liderança não acontece porque ele foi incapaz de fazer vínculo com o seu tempo e com os seus pares. Agora, o gestor que também pega e vai para o polo da continuidade, não permite nada de novo acontecer, ele também não consegue fazer uma transformação porque ele é um fator de manutenção do status quo. Essa filosofia na gestão que a gente tem que ter para poder trabalhar com múltiplas gerações tem que estar presente no nosso dia a dia. A gente precisa fazer mudanças e incorporações de valores, de modo de trabalho, de um jeito responsável, e a gente também não pode deixar os valores antigos se cristalizar ou também, no outro extremo, ser perdido de uma vez por outra. Como é que isso bate num hospital? E aí eu, na verdade, posso falar dos hospitais onde eu atuei, né? Especialmente, mais presentemente aqui no Santa Catarina Paulista. A gente tem, nessas mudanças, que são, às vezes, até jocosamente ou colocadas de um jeito depreciativo, a gente vê uma geração que preza por qualidade de vida. Então, não adianta a gente reclamar que trabalhar sábado e domingo, ninguém quer trabalhar em final de semana. Assim, na verdade, a nossa mentalidade foi uma mentalidade de trabalho contínuo, até um determinado grau, e é bastante razoável a gente imaginar uma escala onde te preserve um pouco
sábado e domingo. Plantão de 12 horas está saindo um pouco de moda. Acho que vários que estão ouvindo a gente, e vários também da geração Z estão dando plantão mais longos, mas você vê, sim, uma necessidade de você fragmentar um pouco essa carga horária e ter mais flexibilidade na composição das suas escalas. Seja uma escala de pronto-socorro, seja uma escala de hospitalista, seja um grupo de dor. Toda vez que você tiver que compor as escalas hoje, isso é um pensamento que vai ter que estar frequente. Não adianta você ter escalas rígidas, porque você vai ter cada vez mais dificuldade de incorporar. Um dos impactos que eu vejo que aconteceu, que esse modelo de trabalho acabou trazendo, né, foi um fôlego maior, por exemplo, para a terceirização, né? Então, serviços, hoje em dia é cada vez mais raro você ver hospitais que estão trabalhando no modelo CLT, fixando a pessoa da sexta-feira, das 19 às 7 da manhã. Isso vai ficando raro, não é só por uma questão econômica, mas é por uma questão, inclusive, da necessidade que você tem que ter de ter composições de modo de trabalho que sejam razoavelmente flexíveis para poder acomodar essas questões. Recusa de hierarquia, né? A gente sempre fala, não se reconhece mais hierarquia. Se a gente for olhar, a hierarquia que é baseada no mérito, a hierarquia que é baseada na liderança para um projeto, de verdade eu não tenho visto essa com tal intensidade isso. Agora, dentro do nosso hospital, dentro do nosso sistema de saúde, a cultura de hierarquia é uma cultura ainda muito pesada. Então, por exemplo, a questão da figura do titular. Tem titulares de equipes grandes que têm uma construção de transição de carreira que é louvável, né? O assistente cresce, o assistente, depois de um tempo, vira um titular. Mas tem muita relação de composição de equipes que o hospital precisa intervir, ou pelo menos, no mínimo, se relacionar com o assistente e com o resto da equipe. Porque senão você vai perder talento. Essa pessoa, se ela não se enxergar reconhecida no teu sistema hospitalar, ela vai embora. E ela vai embora simplesmente porque não foi convidada a crescer dentro da instituição. Então, programas de relacionamento, por exemplo, que os hospitais desenham, nós estamos terminando aqui o nosso desenho de relacionamento, mas um dos princípios que a gente colocou, a gente não vai fazer um programa de relacionamento de titularidades, né? A gente quer um programa de relacionamento do corpo clínico que permita à instituição reconhecer e enxergar as pessoas que tocam o dia a dia dessas equipes, obviamente estimulando também que esse diálogo de transição, e transição não é necessariamente sair um entra outro, a transição pode ser permitir quem está embaixo crescer e vir a ser um par, vir a ser uma outra pessoa que contribua com o sistema. Saindo um pouco da área médica, né, e falando um pouco de alguns impactos também que eu vejo nos hospitais, e aqui no Santa Catarina também, aqueles dress codes, né, aquele código de vestimenta rígido, não pode pintar unha com couro, o cabelo não pode ser solto. Claro, você tem normatização, você tem NR32, não pode piercing, isso aí tudo tem tido, acho que nas instituições que querem, né, estar atualizadas, tem tido uma flexibilidade maior, e isso a gente tem visto também um impacto e uma incorporação importante aqui nisso. Home office, então, também é uma outra questão importante, né? Assim, você tem que compor vários times aqui com a questão do home office. E
até para dar tempo daí da gente conversar um pouco, ainda tem a apresentação de alguém com muita experiência também, que é o Rafael, já vai falar também um pouco sobre a experiência dele com residentes no Sul, mas eu queria só terminar com duas reflexões. A primeira quando você fala em multigeração, a gente tem um pouco uma injustiça nesse, minha equipe é multigeracional, porque o poder ele ainda está na geração anterior, ainda está na geração X, no Baby Boomer. O poder em que sentido? Não é só o cargo de liderança, que muitas vezes sim, no cenário de saúde a gente tem, é raro você ver alguém da geração Z ocupando um cargo hoje de diretoria, enfim, tem, mas é exceção. Mas o poder também, o poder econômico, a titularidade dos pacientes, o consultório já bem estabelecido, os acordos de parcerias, redes de encaminhamento. Então, a gente tem que ser capaz, e esse talvez é a filosofia mais importante, de fazer a transição de poder de um jeito planejado. É sempre muito difícil, porque isso não é uma coisa que você planilha, mas seguramente respeitoso e humilde. Essa transição ensina muito para a instituição, e a instituição que é capaz de fazer transição é a instituição que vai se perpetuar e que vai brilhar nos próximos anos, não é nem no futuro, não. A gente está falando, gostei muito da comparação, não é só o futuro do trabalho, é o presente do trabalho. E por fim, acho que a última reflexão aqui, antes de eu passar aqui para o Rafael, a gente sempre tem e sofre, quando você olha os valores da tua geração e compara com os novos, com umas perguntas assim, mas com esse descompromisso com o paciente, de ficar quebrando horário de trabalho, quem é que vai cuidar do paciente a hora que a pessoa não está, a hora que o médico não está? Quem que é responsável pela assistência quando você tem 15 pessoas acompanhando, cada uma falando só de um ponto? Paciente adoece a qualquer hora, né? Como é que você vai estar com o teu consultório e não atender uma ligação às 2 da manhã ou no feriado passar o telefone para outra pessoa que não o próprio titular? A melhor resposta que eu tenho é assim: isso é um problema que a própria geração vai ter que resolver, e vai resolver. Porque a gente também teve os nossos dilemas, os nossos problemas, e encontramos soluções imperfeitas. Mas encontramos solução. As dificuldades da transição de valor não podem ser um cimento, um impedimento para essa transição de valor ser acolhida e ser respeitada para que o sistema continue evoluindo, tá? Nenhuma resposta vai ser perfeita, mas seguramente a gente tem bastante capacidade nas mãos novas que estão chegando no mercado de trazer essas respostas e dialogar conosco. Eu vou chamar a Adriana, que aí ela faz aqui o nosso link aqui com o Rafael. Olá, pessoal. Muito boas contribuições até agora. Acho que já tem bastante coisa aí para a gente pensar, né? Acho que tem visões aí bacanas com os pensamentos aí que os nossos colegas trouxeram aí sobre as gerações, sobre o papel, né, que cada geração tem, como a gente, como eu falei no começo, né, a gente tem aí sim formas de pensamento distintas, mas isso não significa que não tem o melhor, né, de cada geração para a gente melhor usufruir de tudo isso, né, dentro das organizações, e respeitando as diferenças e encontrando, né, o melhor de cada uma dessas gerações, né. Muito obrigada aí por suas contribuições. E agora, Renato, eu vou chamar então o Rafael para trazer aqui
para a gente aí as contribuições dele também, para a gente depois voltar em conjunto aqui com todos os pontos, falando aí dessas diferenças, dos legados, dessas partes que são um pouco mais engessadas e como que a gente fala um pouco também de cultura, dos processos que são mais engessados, mas que talvez a gente tenha espaço sim para o questionamento e para talvez entregar de uma forma diferente, né, de trazer inovação com as novas formas de pensar dentro desses processos que precisam ser seguidos, não tem como, a gente está falando aqui de saúde, de ser humano, de processos que são pré-estabelecidos, mas que talvez tenham um espaço para inovação, né? Eu gostei muito da última fala do Renato, né, que coloca aqui a geração X teve que inovar, né, também, né, parece que não, né, eu também sou da geração X, a gente teve que inovar nas formas aí de encontrar novas formas de trabalho, dentro ainda de um meio analógico, mas a gente teve que inovar, e agora temos um meio mais digital, uma forma mais inovadora, e sim, com certeza a geração Z, enfim, vai ter que achar formas inovadoras também de achar novos formatos que estejam de acordo com suas expectativas, mas que também no final do dia aqui, nesse meio que a gente está falando, que são de pacientes, de saúde, de um ser humano que está sendo atendido, que também existem formas inovadoras para a gente entregar e continuar com um legado aí de segurança para o paciente, um legado de algumas regras que não são negociáveis, porque efetivamente estamos falando da vida das pessoas, mas que sim tem um espaço para negociação, tem um espaço para pegar um legado muito bem construído de segurança e de experiência e trazer coisas novas que podem ser muito úteis, né? Então eu vou te passar aí a palavra, acho que você também tem aí, e pelo que a gente conversou um pouco antes, tem uma vivência enorme aí com a turma nova que está entrando aí de residências, né, no meio da oncologia aí, e que tem eu por sinal tenho uma filha fazendo medicina, tá meia médica aí, e convivo aqui também dentro de casa, como o Leandro falou no começo, né, que a gente convive até com esses ambientes multigeracionais em casa e aprende muito com tudo isso também, né, o dia a dia ele é uma negociação constante com as gerações, né, a gente tem multigerações, e acho que isso é para a vida, né, não só no ambiente de trabalho, é na vida, a gente é um aprendizado contínuo que a gente está no dia a dia vivendo essas multigerações. Então, vou te passar a palavra para depois a gente retornar e discutir mais um pouco aí sobre os pontos. Obrigada. Obrigado, Adriana. Queria primeiro desejar um bom dia a todos e todas, aos meus colegas, o Leandro, o Renato. Agradecer aqui o convite, estar aqui com vocês dessa manhã. E como o Renato falou, eu já vou declarando meus conflitos de interesse. Eu sou da geração Millennium, tá? E a minha geração, que é a geração Y, é aquela geração agora que já está assumindo alguns cargos de liderança e tem como a geração C, né, os seus, vamos dizer assim, os seus liderados. Hoje, eu sou médico, oncologista, e trabalho muito com ensino. Eu sou vice-reitor de uma universidade federal especialista em saúde, que é a UFSPA, e também sou chefe do programa de oncologia clínica do Hospital da Santa Casa. Então, o que eu trago de experiência, né? Por viver muito no ensino, é como se eu estivesse dentro de uma incubadora. Eu consigo ver a futura geração, né, o futuro mercado de trabalho, antes de muitos de vocês, que é aquele profissional da saúde que está fazendo sua graduação, a sua pós-graduação. Então, todos os dilemas, todos os ruídos que acontecem durante a sua formação, com certeza isso vai ocorrer quando eles entrarem no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, quando eu participo das rodas de conversa, né, essas questões muito que o Leandro trouxe, questão de inclusão,
cultura, isso já é discutido dentro da academia. Isso não é novidade. Muitas vezes eu vou conversar com pessoas do RH e eles vêm conversar comigo, pô, mas da onde veio essas coisas? Não, isso já se discute muito durante a formação deles, eles solidificam muito esses conceitos e quando entram no mercado de trabalho, né, esses conceitos acabam a florescer. Então eu já começo aqui a minha fala dizendo uma coisa para vocês, o problema não é a nova geração, o problema é que o modelo antigo parou de fazer sentido para a geração que está chegando. E como é que a gente consegue medir isso? A gente tem dados internacionais, por exemplo, que 50% da população médica sofre de burnout. Grande parte desses são residentes. E o burnout nada mais é do que uma maneira da gente mensurar o quanto esse modelo colapsou. Porque não é uma questão de resiliência aqui. Se a gente for comparar personalidades, desempenho, a gente tem vários estudos na literatura que mostram que não existem diferenças entre as gerações. É que o que a gente tem que entender, em primeiro lugar, que o conceito de sucesso mudou. Então, se a gente for pegar lá as gerações anteriores, boomers, X, o conceito de sucesso era aquele: trabalhar, ter, ganhar muito dinheiro, com esse dinheiro ter bastante imóveis, né, mas pouco usufruir desse dinheiro que ganhou. É viver para o trabalho. E hoje esse conceito de sucesso mudou. As pessoas trabalham, mas trabalham para viver do seu propósito. E esse é o entendimento que a gente tem que ter. E o que gera o maior, vamos dizer assim, conflito geracional? Hoje, 70% de alunos de medicina, isso são dados da Demografia Médica, publicado em 2025, 70% é da geração Z. E grande parte do corpo docente é boomers e geração X. Então, o Z tem um olhar diferente para o sucesso. Então, os nossos mestres, eles tentam passar o que é o sucesso dentro da medicina, mas isso não bate mais na nova geração. E aí começam a gerar os grandes conflitos. E isso é muito forte dentro da academia. Isso não é uma discussão que se tem na academia. A gente discute muito, os alunos hoje não querem mais estudar. É a mesma discussão que se tem no mercado de trabalho, mas a gente precisa entender que o mundo mudou. Essa geração é diferente. Então vem muito por essa questão que a gente fala de conceito de sucesso. Uma outra coisa que se colocou aqui, o Leandro colocou a questão da cultura. A gente tem que mudar um pouco a cultura do como e passar para a cultura do porquê. Por que nós temos que fazer isso? Essa nova geração ela tem que ter clareza nos princípios das instituições. Cultura não é rigidez. Cultura é a gente ter clareza nos princípios e nos valores das instituições. Então, como é que a gente negocia isso? E a palavra negociar veio muito e é realmente o que a gente tem que negociar. A gente tem que mostrar para as novas gerações, e isso a gente faz em sala de aula, o que é inegociável. Então, numa instituição de saúde, o que é inegociável? A segurança do paciente, a qualidade assistencial, o coleguismo, a ética. Tudo isso é inegociável e a gente tem que explicar o porquê. Por que isso é inegociável? Agora, tudo que é negociável, é flexível, nós devemos negociar. Porque se a gente não negociar, a gente vai perder esses talentos. Então a gente tem que entender dentro da nossa instituição o que a gente vai ser negociável e explicar o porquê. E aí vem muito o papel das lideranças. Né? E na verdade, a maioria das lideranças ainda não estão prontas. Tá? Eu, como uma liderança, eu procuro sempre me atualizar. Porque liderança, para a gente foi formado num contexto que liderança é igual a alinhamento.
né? Eu cansei de receber assim reuniões, alinhamento, tudo é alinhamento. Na verdade, o que a gente tem que fazer hoje não é alinhamento, é orquestrar as diferenças que eu digo entre as gerações. Por que isso é importante? Porque quanto mais diferenças, mais inclusivo eu for nos grupos, maior é a probabilidade de eu resolver grandes problemas. Maior é a minha probabilidade de ter soluções inovadoras. A gente tem evidência científica para isso, que quanto mais inclusivo o local, quanto mais diferença tiver nesse local, maior é a minha probabilidade de sucesso de resolver problemas. Mas para isso a gente tem que ter uma política inclusiva. Todos têm que se sentir pertencentes. E aí é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar com essa geração. É o pertencimento. Como eu faço para essa geração se sentir pertencente ao local? Isso já é uma provocação para a gente discutir depois. E uma outra coisa, eu vou fazer uma fala muito breve, que eu estou muito ansioso para fazer a discussão. Aquilo que o Renato colocou é extremamente importante. Nós temos que discutir mais a questão da transição das lideranças. Não tem mais como as lideranças ficarem ad eterno. Tem que se ter claro para as gerações que estão vindo atrás que existe um plano de carreira, que vai chegar em um momento que ela vai poder, se ela quiser, subir para uma liderança. E quem está hoje na liderança tem que ter uma perspectiva que sair dessa liderança não quer dizer que vai cair numa vala comum e vai ser esquecido, que ele também vai ser protegido. Então, isso tem que se construir. Instituições sólidas hoje tem muito claro essa questão da trilha, né? De como é que funciona a questão de alçar cada passo para até atingir a liderança e como é que se sustenta e como é que é feita essas transições. Então, eu queria já deixar aberto aqui para a gente discutir, tá? Porque eu trago muito essa experiência do que eu vejo, como é que vai ser o futuro do mercado de trabalho. Então, eu estou aberto aqui a discussões e já fiz algumas provocações aqui. Muito bom, Renato, muito bacana aí seus pontos, acho que são bem valiosos também, acho que esses pontos que você trouxe sobre alinhamentos, né, em vez de alinhamento é orquestrar as diferenças, acho que é super bacana, eu acho que é bem isso mesmo, né, acho que hoje em dia a gente precisa orquestrar, e acho que não é um alinhamento, né, é um compartilhamento, né, é muito mais uma troca, né, acho que quanto mais a gente partir para trocas e para orquestrar, como você mesmo disse, né, e quando você faz a referência a orquestrar e pensando numa orquestra mesmo, né, cada um toca um instrumento, cada um tem o seu valor e vai tocar de uma forma diferente, né, e você conseguir fazer com que tudo isso toque uma grande música, que é o objetivo final, é aí que está o grande segredo, né? E se só fizer um alinhamento, normalmente isso realmente não funciona, né? Muito, muito bacana esses seus pontos, né? Acho que o pertencimento e planos de carreira, isso não está inerente à indústria, nada, acho que é dentro de todos os ambientes de trabalho, né? Acho que é muito, muito forte essa fala também. Acho que temos algumas perguntas aqui que já estão surgindo. Acho que a gente pode trazer os nossos colegas aqui para a sala aqui virtual, para a gente começar a discutir aqui. Algumas perguntas já foram até respondidas aqui, mas acho que a gente pode começar a pegar algumas outras perguntas, né? Deixa eu só ler aqui algumas perguntas que ainda não foram, uma parte já foi respondida e a gente vai trocando aqui. Então, tem uma pergunta aqui que está fazendo a seguinte menção: uma equipe ideal, ela precisa necessariamente ser composta por diferentes gerações? E como garantir justiça na gestão, valorizando o melhor que cada profissional pode entregar, sem que haja percepção de tratamento desigual entre os membros da equipe? Fiquem à vontade se alguém já quiser. Posso responder? Por favor.
Não, é muito interessante essa pergunta, tá? Eu acho que primeiro de tudo vem a transparência, tá? E tem que se colocar as regras do jogo. O grande problema, o grande conflito que acontece dentro das equipes é quando você muda as regras do jogo com o jogo andando. Isso é clássico, tá? Então, quando você vai fazer, né, vai orquestrar essas diferenças, eu acho que tem que ter muito claro, gente, olha só, esse aqui é o nosso objetivo, essas são as nossas metas. Se a gente atingir essa meta, a bonificação vai ser dessa maneira. E muito claro, tem que ser muito claro e transparente. Tá? Médico, trazendo um pouco para o lado médico, né? Médico tem uma grande dificuldade de ser avaliado. Tá? Então, às vezes, a gente quer fazer, vamos colocar aqui a performance dos médicos na cirurgia de próstata. Quantos por cento teve margem positiva e tal. Isso é muito desconfortante para os médicos. Então tem que saber muito bem orquestrar isso de uma maneira que não vire um caça às bruxas. Né? E aí vem uma coisa que é muito importante, que o líder ele tem que saber mensurar isso. O quanto o seu grupo é maduro para trazer essa discussão. Às vezes o grupo não está maduro. Então tem que se trabalhar esse amadurecimento e mostrar, olha, a gente vai aqui, vai abrir a performance de todos, quem for melhor vai ser beneficiado, bonificado, mas quem for pior não tem problema, a gente vai trabalhar para esse ficar no mesmo nível dos outros, né? E vamos trabalhar para todos chegarem no mesmo nível. Então, o que eu digo assim, primeiro, tem que ter uma boa leitura do teu grupo, o grau de maturidade do grupo. Se o grupo está maduro, transparência nos resultados, objetivos e metas, e jamais mudar as regras do jogo com o jogo andando. Isso aí é o que destrói o grupo. Muito bom. Alguém quer complementar algum ponto? Eu queria só comentar a primeira pergunta mesmo da colega, né, que foi aqui, uma equipe ideal precisa necessariamente ser composta por diferentes gerações? Hoje eu respondo categoricamente sim, porque só compondo com múltiplas gerações tem um problema, eu diria que até de neurociência, assim. A gente acha que o olhar ele é ingênuo, né? Que a gente olha e enxerga a realidade. Na verdade, a gente enxerga a realidade filtrada pelos nossos conceitos. Então, se eu não tenho diversidade na equipe, e aqui inclui geração, racial, de gênero, se a gente não raciocinar que uma equipe ela só vai conseguir enxergar o mundo se ela tiver múltiplos olhares, a gente vai ter uma equipe que vai fazer uma empresa para o século passado, para a década passada, para o cliente que já não existe mais, né? Então, hoje eu diria assim, até categoricamente mesmo, assim, uma equipe para ser boa, ela tem que ter essa diversidade, sim, inclusive geracional. Bom ponto, eu super concordo, acho que essa diferença de perspectivas vai fazer com que a equipe evolua, que ela tenha diversas perspectivas, sem a menor sombra de dúvida, e que vocês todos citaram, né, essa parte colaborativa, né, de escutar o outro, de ter a visão do outro, o respeito, né, claro, dentro de um ambiente que é o ambiente da saúde, que vão ter algumas regras que são inegociáveis, como o próprio Rafael trouxe, né? Tem coisas, e você também trouxe, Leandro, são coisas que, Renato, desculpa, que são inegociáveis. Essas não são, mas tem muito espaço para trazer visões diferentes, para trazer pontos de vista diferentes, e que com certeza vai ser construído em cima disso. Acho que tá aí a oportunidade de se construir em conjunto para essa nova geração, que tem valores distintos, né? Um ambiente diferente, né? Então, acho que é bem bacana mesmo que, sim,
só temos lucros em ter uma equipe composta com diferentes gerações, né? Tem uma outra pergunta aqui, que é assim, acho que já foi respondido um pouquinho, que é como trabalhar com essa nova geração em relação à vestimenta. A gente já falou um pouco isso, né? Mas muitos não querem utilizar uniforme, trabalham de vestimenta típica de uma startup, e adereços, não respeitando a NR32, piercing, etc. Como trabalhar com isso, né? Até mesmo com gestores que às vezes são dessa geração e nós, como RH, temos essa dificuldade. Acho que já foi. Eu vou na. Vai lá. Opa, desculpa. Imagina. Não, eu vou na linha do Rafael, né? Exato. O que eu acho que gera muito esse eventual desconforto é falta de clareza. Então, assim, nosso setor ele é regulamentado, assim como a aviação, por exemplo, né? Então, a gente não pode fazer as coisas do jeito que nós queremos. Então, deixar muito transparente o que não é flexibilizado mesmo, né? Olha, isso aqui é uma NR, aí vai do líder até todo mundo tal, e dar clareza disso, né? Muito se fala também sobre, muito conectado com a questão da diversidade, né? O critério de justiça, né? Uma preocupação, eu vi aqui algumas perguntas, uma preocupação muito grande de como tratar as pessoas de forma justa e tudo mais, né? Primeiro que é muito importante, né, quando você tem um time diverso, isso ser genuíno, né? Não adianta, olha, como se fosse uma cota, né? Eu tenho uma pessoa, mas as empresas são muito boas em fazer pesquisas que não é necessariamente a mesma coisa que escutar as pessoas, né? E então, quando você valoriza, quando você reconhece aquela boa ideia, quando você mesmo não é obrigado a concordar, não é obrigado a implantar, mas dê pelo menos uma devolutiva do porquê, né? E aí entra muito na questão da comunicação, né? Que é uma competência que, por mais que a gente estude ela, sempre é um problema, né? A comunicação sempre acaba esbarrando nessas questões, né? E em relação ao critério de justiça, né? Assim, eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Que eu não acho justo tratar todos os membros de um time da mesma forma. Aí eu não estou falando de valores, né? Não estou falando de respeito. Eu estou falando, por exemplo, de as oportunidades. Elas devem, assim, você deve privilegiar as pessoas que estão entregando mais, que estão mais engajadas, que estão mais mobilizadas. E aí você apoia, né, as outras pessoas que não estão nesse lugar. Você abre os caminhos, né, para que elas conquistem esse espaço, né? Então, essa questão de justiça, como tratar e tudo mais, eu entendo que o sucesso é algo que as pessoas conquistam e não algo que você dá para elas, né? E isso precisa ser muito bem comunicado aí, como o Rafael comentou. Posso comentar só da NR32 ali? Tem um exemplo bem... quando eu dava a disciplina de semiologia, tá, a gente tinha esse problema que os alunos iam para o hospital e acontecia tudo isso. Aí eu instituí uma aula que se chama Dress Code. Tá? Então, na verdade, essa geração Z, ela trabalha com microaprendizado. Tá? Então, daí aquela cultura do porquê. Tá? Então, assim, gente, não pode ter piercing. Por quê? Porque as bactérias se escondem embaixo do anel, embaixo do piercing e tal, papapá. Explicar o porquê. Sempre, sempre, sempre. E também eu trabalho numa comissão de infecção de uma clínica. A gente faz várias brincadeiras lúdicas, tá? De usar aquela lanterninha que mostra que as lavagens de mãos não foi efetiva. Às vezes a gente pega um cotonete, um swab, e coloca entre os dedos para ver se cresceu bactéria. Porque não é que eles são resistentes, é que a maneira que você tem que se comunicar com essa geração, e vai muito de encontro. Ontem fiz uma brincadeira. Como é que tu consegue falar com essa geração? Eu falo assim, eu imagino que todos são meus filhos, porque é aquela negociação em casa, gente. Não adianta dizer para o filho, tem que fazer tal coisa, tu tem que explicar o porquê. Olha, tem que comer brócolis, porque é importante. Então é a mesma coisa. Não pode usar adornos. Por quê? Porque as bactérias ficam aqui. Então, não adianta a gente fazer, olha, tu contratou o novo profissional.
Ah, tá. Então tu vai entrar agora na plataforma do hospital e vai ver um vídeo de 1 hora sobre biossegurança. Não vai funcionar. Não vai funcionar, gente. Então, coloca todo mundo dentro do auditório, chama um cara que faz stand-up, faz uma aula dress code, daí dá uma brincada, faz uns jalecos bonitos e tal, mas deixa a mensagem. Qual foi o resultado que eu tive? Todo mundo aderiu. Tinha até uma aluna que tinha vários adornos, piercing no nariz. No final da aula, ela veio me dizer, professor, além desse, você acha que eu tenho que tirar todos? Porque é uma questão de biossegurança. Então, a gente tem que aprender a se comunicar. Tá? Não é resistência, é um problema de comunicação que você tem aqui. Só, gente, só para fazer um contraponto aqui, nos locais onde eu passei, eu tive muito mais dificuldade com a NR32, com as gerações já acostumadas com uma rotina. Então, é aquele cirurgião que faz o procedimento de baixo risco de infecção, ele não fez aquele pareamento entre o comportamento dele e uma consequência de infecção. Então, ele acha que pôr uma luva estéreo em cima de uma aliança está tudo bem. Eu pus a luva estéreo, para quê que... eu acho que aqui entra um pouco... Primeiro, a gente nunca olhou, às vezes, regulação como regulação. Depois, também, eu concordo contigo, Rafael, a gente fez muito pouco ao longo do tempo a explicar um pouco as coisas, né? Para qualquer que seja a geração. Mas eu, particularmente, não acho que... Aliás, ao contrário, eu diria que quando você explica o porquê, você tem uma adesão muito tranquila das novas gerações a isso, né? Quem está acostumado a... Poxa, mas eu atendo no pronto-socorro há tantos anos, eu não faço procedimento, por que eu tenho que tirar meu colar, meu brinco, meu anel, enfim... Enfim, eu particularmente sinto que é mais fácil, as novas gerações estão mais permeáveis à lógica disso do que... Só complementando, concordo 100% contigo, Renato. É mais fácil com as novas gerações a gente mudar esse conceito do que tu chegar para uns boomers, né, e dizer, não, a partir de agora é quase impossível mudar. Da mesma forma, né, que precisamos, né, de forma muito didática, trazer o porquê do não, a gente precisa repensar também alguns nãos, né, que, por exemplo, a questão do trabalho remoto, do híbrido, né, a sensação que eu tenho é que nós desaprendemos muitas coisas que nós aprendemos no período ali de isolamento social. E eu sei que para assistência isso é muito desafiador, né, agora, para as áreas administrativas, eu costumo dizer assim, olha... pessoa que fecha a folha, ela pode trabalhar na Índia, ela pode não precisar nem trabalhar no Brasil, né? Então, que é um tema que para essa nova geração ele é um tema muito caro, né? E se, por um lado, nós temos questões assim de próprios do setor de saúde, a gente falou agora da questão do uniforme, parametrização e tudo mais, nós temos algo que para essa geração tem muito valor, que é o propósito, né? A saúde tem um propósito muito bacana. E essa geração, ela traz muito forte essa questão de se conectar com um propósito muito mais do que se conectar com o emprego, né? O emprego, ele é o meio, né? Então, talvez a gente precise aprender a capitalizar mais em cima disso. Com certeza. Ouvindo vocês aqui comentando, né? Então, assim, acho que tem a parte da carreira, né? Que a gente falou aqui tanto sobre reconhecimento e sobre a trilha de carreira, né? Acho que e a clareza de tudo isso, acho que é fundamental ter isso muito bem mapeado, né? E muito bem, porque eu também concordo 100% com vocês que isso efetivamente vai fazer muita diferença, né? De ter essa clareza e essa avaliação de desempenho, dependendo de como cada um vai entregar, e não significa que efetivamente não é uma injustiça, é uma questão de clareza de aonde se quer chegar e efetivamente vamos avaliar isso e vamos criar planos e vamos compartilhar e tudo mais. Acho que tem uma coisa muito bacana que eu vivenciei, que eu acho que traz muito insight, que é uma coisa que se chama mentoria reversa. Normalmente a gente faz muita mentoria
de gerações mais experientes para os mais jovens, né? E isso acaba sendo a prática comum. A mentoria reversa, que foi uma grande surpresa para mim, que foi muito útil e muito bacana, é quando você pega uma pessoa mais jovem e recebe a mentoria da pessoa mais jovem para a pessoa mais experiente. Foi um aprendizado que durou 1 ano, as pessoas, todo mundo ganhava um par para receber essa mentoria, e foi simplesmente sensacional, porque você começa a receber a mentoria de uma pessoa mais jovem e escutar e aprender uma série de coisas, porque sim, a gente tem muita coisa a aprender, né? As pessoas que estão em outras gerações, dos mais jovens. E aí você começa a entender e ver o ponto de vista do outro de uma forma mais estruturada, e não só de uma forma talvez mais informal. Isso passa a ser uma coisa mais formalizada. Uma vez por mês você tem uma reunião de 1 hora com um liderado ou uma pessoa mais jovem ou de uma outra área que vem te trazer os insights e fazer esse reversory mentoring, né? Essa mentoria reversa. É simplesmente muito, muito, muito bacana. Não tem custo para a empresa, né? É uma coisa que é uma conversa invertida, né? Uma mentoria invertida, que eu acho que aqui traz muito para essa próxima pergunta aqui. Sabemos que a equipe é reflexo da liderança. Como líder, o que eu devo fazer para engajar a pluralidade da equipe geracional? Preciso atuar de forma diferenciada? E como a instituição enxerga isso? Por que alguns lugares não possuímos, como liderança, tanta autonomia? Então, eu acho que sim, a inspiração do líder ela sempre vem, mas eu acho que quanto mais o líder ele for inclusivo, e quanto mais ele efetivamente trouxer as pessoas para junto, para escutar, para trazer os pontos do time, isso vai fazer com que ele ganhe mais confiança da equipe. E aí eu queria ouvir vocês também em relação a isso. Posso dar um... É bem interessante essa pergunta. A gente trabalha aqui também com outras áreas da saúde, e esses dias eu estava vendo uma apresentação de uma dissertação que é como é que os atletas de alto rendimento têm a percepção dos seus líderes, atletas brasileiros. E isso a gente pode até transpor um pouco para o mercado de trabalho, porque o perfil é muito parecido. O que acontece? A maior parte, a gente é um país ainda em desenvolvimento, né? A grande classe trabalhadora ela é de um nível socioeconômico, né? Menor, que a gente for comparar com países desenvolvidos. Então, o que acontece? Os atletas, eles veem os líderes sempre como um pai ou uma mãe, entendeu? Fazendo aqui uma analogia do que foi na década de 90, todos lembram aí do Luiz Felipe Scolari, né? Chamava Família Scolari. Então, a liderança hoje, tá? Estou dizendo assim, na grande maioria, tá? Desse nosso país, ainda é uma pessoa que os liderados veem como um grande, vamos dizer assim, um grande pai, uma liderança que está lá para apoiar, para agregar, e que ao mesmo tempo eles gostam muito de transferir as decisões para o líder. Deixa que o líder define, né, qual é o caminho, tirando a autonomia dos seus liderados. Então, respondendo assim essa pergunta, eu acho que, primeiro, tem que ter a leitura do teu ambiente. Se o teu ambiente corporativo é mais avançado, tem que estar mais aberto a essas novas culturas, eu acho que tem que trabalhar muito a questão do pertencimento. Se todos se sentem pertencentes às tomadas de decisões, isso engaja mais, mesmo nas diferentes gerações. Se a tua instituição, vamos dizer assim, ela é mais tradicional, vai muito dessa questão da postura do líder como uma coisa matriarcal que assim, que ele é mais de proteger, sabe? E aí tem que entender isso, porque aí tu tem que centraliza muito a tomada de decisão, tá? Mas é aquela coisa assim, bem de técnico de futebol. Se deu errado, a culpa é minha. Se deu certo, é o time. É uma coisa muito de gestão de vestiário.
Isso o Renato vai concordar comigo que dentro das residências e tal ainda se faz muito essa cultura de vestiário de futebol. Vamos blindar o vestiário. Então, o que eu acho? Tem que entender, dentro da tua instituição, se você tem um modelo mais tradicional, aí tem que ter essa leitura mesmo de ser um líder mais, né, de família, assim. Agora, se é uma instituição mais avançada, mais aberta, mais internacionalizada, aí eu digo que é fazer a prática do pertencimento. É todos se sentirem pertencentes na tomada de decisão. Isso é o que engaja hoje. É a geração Baby Boomer, tem meu dedo lá. É a geração Z, tem meu dedo lá. É todo sentido, assim que a gente engaja. Mas tem que fazer essa leitura de contexto. Eu sempre digo, leitura de contexto é essencial hoje na liderança. Uma contribuição sempre uma provocação que eu gosto de fazer quando alguém traz assim, minha organização ou meu líder, né, não temos autonomia suficiente, né? Autonomia é algo que a gente conquista também, né? E aí, assim, né, para quem fez a pergunta, né, exerça seu papel de influência, né? E eu costumo dizer assim, a mudança, a influência, né, ela requer um certo grau de rebeldia, né? Mas vale a pena. E geralmente o primeiro a derrubar o muro se machuca mais, né? Mas existe uma recompensa também, né? Então, conquiste essa autonomia, porque eu tenho certeza que se você entregar muito, a sua empresa vai valorizar, mesmo se não é aquilo que a cultura espera, né? E eu também gosto, viu, Rafael, eu adoro analogia com os esportes, eu acho que tem muita coisa para ser compartilhada, a questão da alta performance. Você trouxe um exemplo do futebol, aí eu comecei a lembrar de um que eu li recentemente, né, do vôlei, né, que era uma relação, que é um exemplo bom pelo contexto aqui, que é de pai e filho, do Bernardinho com o filho, né, o Bruno, né, o levantador, e o Bernardinho multicampeão, né, e aí teve um gap ali, onde a gente parou de ganhar todas as medalhas de ouro e passou a ganhar as medalhas de prata. E quando o ciclo olímpico ali para as Olimpíadas do Rio, né, que nós levamos o ouro, teve uma vez que o Bruno ele foi para o quarto do pai e após uma vitória, né, teve coragem ali de enfrentar o pai, multicampeão, né? Ele até traz quem era eu para questionar ali aquela entidade, né? Mas era meu pai. Falei para ele, pai, você não pode dirigir a seleção do jeito que você dirigia há 15 anos atrás. Porque a gente ganhou ontem e você está aqui focado no próximo jogo, você nem comemorou com a gente. Né? Então, assim, uma dica, né? Às vezes a gente, quanto líderes, a gente está sempre tão focado no próximo desafio que a gente esquece de celebrar as pequenas conquistas, né? Então, toda uma questão de comunicação, de como que a gente deve engajar essas pessoas, né? Como líder numa empresa que não me dá tanta autonomia, eu consigo promover maior diversidade, né? Contratando pessoas diferentes, né? Então, traga para o seu time pessoas diferentes, né? Coloquem ela para, não só convide para festa, tira ela para dançar, coloque ela no jogo, escute, né, genuinamente ali e traga essas ideias, né? Um erro também que a nossa geração pode cometer, né? Querer competir com os mais jovens, né? Não, faça disso uma força, né? Pessoas diferentes que têm uma perspectiva diferente da tua, só tem a agregar, né? Então, alguns insights aqui que vieram no momento aí com a fala aí do Rafael. Muito bem. Por favor, Renato. Não, rapidinho. Eu teria pouco a agregar, né? Acho que o Rafael e o Leandro foram muito felizes aí na colocação, mas quando o Leandro falou enfrentar o pai, não sei o que, é o psiquiatra que está dentro de mim aflora, né? Porque a gente não deixa de ser. Tem um ponto que eu vejo que é uma tensão, a gente variar um pouco a tratativa, a gente modular um pouco o que engaja, isso é necessário porque as pessoas são diferentes, não é nem uma questão geracional, vai ter gente que é mais mão na massa, se você puser num back-office a pessoa vai ficar meio irritada, e assim por diante. Mas tem um ponto que eu acho que sim é um ponto de policiamento do gestor,
que é a capacidade de ter escuta ativa, de você ouvir, não fazer julgamento e efetivamente colocar aquela voz como uma potência no processo de decisão. O que eu vejo acontecer com frequência em qualquer situação de estigma, então fulano é o chato da equipe, o outro sempre é crica, esse aqui é meio preguiçoso, esse aqui é jovem demais, vem com essas ideias da nova geração, é que o gestor, se ele compra a ideia de que tem gente que tem mais voz e menos voz, ele perde uma das coisas mais ricas, que é a capacidade de rever o modo dele de trabalho, simplesmente por ter fechado os canais da percepção. Então, acho que, respondendo aqui um pouco a pergunta, né, como fazer isso, eu acho que o elemento, a norma zero, vamos dizer, de trabalhar em multigeração, é você, como gestor, manter uma firme disciplina de escutativa, né? E escutativa é disciplina, é você, mesmo você discordando, você naquele instante se abster do teu julgamento, ouvir até o final, se comprometer a refletir. Se você não está convencido e está passionalmente envolvido, suspende a resposta, pensa 1, 2 dias. Isso te dá abertura para você dialogar multigeração. Muito bacana. Tem uma última pergunta aqui que a gente ainda não passou, que é assim, ó, sou gerente financeiro e tenho uma visão muito clara sobre a importância do controle de custos, especialmente diante do cenário desafiador que estamos vivendo. Na sua visão, qual é o primeiro passo para promover uma mudança de cultura dentro da empresa, considerando também a integração entre diferentes gerações? Eu costumo dizer assim, né, para um gerente financeiro, né, fale o idioma do acionista. Quando você estiver tratando esse tema, é um tema totalmente humano, né, que envolve pessoas, apresente quanto custa o turnover, né, em dinheiro mesmo, né, qual que é o custo do turnover, qual que é o custo de um clima organizacional ruim, qual que é o custo de você ter colaboradores e ex-colaboradores que são detratores, né? Por mais que a empresa invista ali em endomarketing, marketing, você pode ter uma legião de pessoas aí declarando o mundo afora que a sua empresa não é um bom lugar para se trabalhar. Então, sempre, quando em RH, né, quando você está pleiteando ali orçamento, o que sempre me ajudou foi tentar tangibilizar algumas coisas que são subjetivas, né? Como um tema que a gente está discutindo aqui hoje. Tudo tem um custo, então transforme na linguagem monetária, que eu acredito que você terá sucesso. Só complementando, eu tenho uma linha de pesquisa que é economia da saúde e eu acabo sendo, a minha linha é custos, né? E o que a gente trabalhou aqui, principalmente entre os residentes da oncologia aqui da Santa, a gente tem que, bem na linha que tu falasse, assim, nós temos que ser transparente, nós temos que explicar quanto custa um hemograma, uma tomografia, um raio-x, né? E mostrar o quanto que há de desperdício também, é muito importante. Então, uma das coisas que eu mostro sempre para os meus residentes é assim, olha, quanto que tu gastou e o quanto que isso foi efetivo, né? Uma vez eu tentei instituir aqui um tumor board de toxicidade financeira. Era pegar um caso, mas ao invés de analisar clinicamente, a gente analisar a conta e destrinchar a conta e ver quanto que foi gasto ali, por que aquele hemograma foi pedido aquele dia, mas é R$5, mas o que é esses R$5? Então, o que acontece hoje dentro da área da saúde? A grande maioria não faz a menor ideia de quanto custa um hemograma, uma creatinina, uma tomografia, um raio-x. Acabam achando que o recurso é infinito, mas na verdade é finito. Tá? Então, a minha dica que eu daria é ser mais transparente, explicar para o teu corpo assistencial o quanto custa cada coisa. E essas comparações é interessante. Às vezes tu não tem o custo, mas isso equivale a o crime organizado, essas coisas. Eu acho que dá para fazer essas comparações
são bem lúdicas, mas eu acho que, de novo, entra com a questão da transparência. Quem está lá na ponta não faz a menor ideia quanto custa um exame, um antibiótico, se vale a pena usar heparina ou enoxaparina, ninguém sabe. Então não adianta acusar aquele médico, aquele residente de perdulário, se ele nem sabe quanto custa. Então a primeira coisa para trabalhar isso é mostrar o quanto custa, né? Ser bem transparente. Eu acho que essa é uma linha bem interessante. Uma percepção que eu tenho é que se motivar pelo valor do custo em si não é mais uma motivação que se sustenta, né? Especialmente com essa questão do propósito vindo com tanta força. Eu acho que uma dica adicional também é você mostrar o impacto que uma boa gestão de custo tem em reinvestimentos da empresa, na possibilidade de você ter um produto mais atrativo, ocupar mais espaço, sustentar o sistema, né? A gente, às vezes, aqui eu acho que a gente herda muito uma tradição de, às vezes, olhar o lucro como uma coisa perversa. O lucro é simplesmente a prova de que você gerou mais benefício para a sociedade do que você consumiu. Uma empresa que consome mais do que gera está destruindo o recurso, né? Então, eu acho que essa visão, ter essa educação financeira é uma coisa importante. Com certeza. Bom, não temos mais perguntas aqui. Eu acho que, não sei se alguém quer fazer algum comentário final, alguma fala. Acho que foi um painel muito bacana, assim, pessoalmente falando, assim, acho que foi muito rico. Acho que a gente sai muito, a gente entra ansioso e sai muito reflexivo, né? Acho que tem muita coisa aqui para pensar, para refletir. Acho que a gente encerra um painel aí, assim, eu saio com algumas reflexões aí pessoalmente, né? Que eu acho que não existe legado sem cultura, que a gente escutou bastante aqui. Não existe uma cultura que sobreviva sem também uma adaptação, que a gente precisa estar se adaptando. A gestão multigeracional, eu acho que ela não é um exercício de tolerância, ela é uma estratégia de competitividade. Hoje está mais do que claro que a gente está aqui a gente precisa dela, né? A gente precisa estar adaptado a ela, né? Esse legado que a gente vale a pena herdar, né? Como o Renato pontuou, é aquele que respeita a história de tudo que foi construído até agora, mas deixa um espaço para inovação. Então, a gente tem um legado para receber, mas respeitando, né, esse legado e dando espaço para inovação, para essas novas gerações todas trazerem inovação. Queria super agradecer o Leandro, o Renato e o Rafael pelas reflexões. O papel da liderança agora é ser o arquiteto dessa transição, né? Tipo, garantir que as experiências que o colaborador vai passar sejam tão excelentes quanto o cuidado que a gente está entregando para os nossos pacientes, né? Então, assim, vocês como colaboradores que estão aqui escutando, também, né, precisam ter essa experiência, assim, tão boa quanto a experiência que a gente está entregando aí para os pacientes, né? Super obrigada a todos que participaram desse momento, né? Acho que foi muito, muito valioso. Eu agradeço pessoalmente, para mim foi muito valioso também, eu gosto muito de estar compartilhando, e agradeço a cada um de vocês, não sei se vocês querem fazer uma palavra aí final também. Bom, vou começar aqui depois. Eu acho assim, olha, tá todo mundo em busca das respostas, né? E o duro, eu acho que a história mostra isso, quando a gente tiver as respostas, elas já não valem mais. Então, acho que a gente tem que se acostumar com essa tensão e na verdade, acho que aí sim entra uma coisa que é além da resposta, que é a generosidade, o pacto de generosidade, né? O pacto de transferência de poder, de quem chega também, de não destruir aquilo que é belo e precisa ser continuado. A humanidade, talvez, é a maior história de generosidade que a gente pode ver na história humana, a despeito das guerras,
dos problemas, dos conflitos, mas só estamos aqui porque houve pactos geracionais que sustentaram o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que é se preocupar menos com resposta e mais com postura. Vou levantar de novo aqui a bandeira da cultura organizacional, né? Aprendi uma definição assim, que a estratégia define onde queremos chegar, né? A cultura, como queremos chegar e se chegaremos, né? E você tem, no médio ou longo prazo, a cultura sempre vai ganhar da estratégia, né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar desse tema, que ele é tão caro, né? Então, fica aí como minha última contribuição a pergunta que eu fiz no começo. O que as novas gerações estão querendo tanto nos ensinar que a gente reluta em não aprender, né? Pensarei mais sobre isso. E eu vou aproveitar e fazer um gancho com essa do Leandro, tá? Que eu sempre digo nas minhas palestras, que sim, a geração Z vai mudar a cultura organizacional. Quem não se adaptar vai perder talentos. E, na verdade, o que eu sempre digo, a geração Z, que é a geração que está vindo, né, agora para o mercado de trabalho, ela vai fazer as nossas gerações anteriores a se questionarem ao que eles se submetem ao mercado de trabalho atual. E o que a gente está fazendo provavelmente é errado. Então, vai mudar. O quanto antes as instituições se adaptarem a essa nova cultura, maior vai ser a probabilidade de sucesso no mercado futuro. Então, não adianta a gente resistir isso. Tá? Eu acho que a gente tem que se adaptar. Muito bem. Muito obrigada a todos. Obrigada pela participação. E nos vemos na próxima.